Então, hoje, além de ser um dia altamente comercial, que só perde para o Natal, eu acho que também é uma oportunidade para a gente refletir um pouquinho sobre relacionamento filhos e mães e filhos. Porque o relacionamento meu com a minha mãe vai afetar em muito, ou influenciar em muito, ou... Oba, estou cheia de água hoje. Gente, ser cuidada por dois é maravilhoso, né? Fala sério. Então, o relacionamento aqui, né, o filial, muito, ele vai determinar como vai ser o relacionamento maternal. Então, e aquilo que eu escolhi falar, o Sérgio e a Thalita já falaram um pouquinho do que eu vou falar, mas tudo bem. Segundo o Iliel, a gente esquece, então é bom reforçar. Eu espero que aquilo que eu escolhi para falar te ajude nisso. Você avaliar um pouquinho quem é a mãe que você teve, quem é a mãe que está presente na sua vida, se não tem coisa dessa mãe que você precisa jogar fora, e se não tem coisa dessa mãe que você precisa perpetuar. E eu espero que você avalie um pouquinho também as mães, mas pais podem fazer isso também na ótica deles, na interação deles. Que tipo de maternidade você tem exercido? Que tipo de relacionamento você tem com os seus filhos? A Bíblia é cheia de mães positivas e negativas, né? A gente pode fazer uma lista bem grande aqui. Eu escolhi 4 mães, 2 que eu vejo como bem positivas e 2 que eu vejo meio disfuncionais. Eu vou começar com 2 mães que eu estou chamando de mães amorosas. E vou dar uma resumida, porque acho que ninguém quer ficar aqui muito tarde hoje, que está todo mundo querendo ir para casa, almoçar, ou com os filhos, ou com as mães. Mas essas 2 que eu escolhi como mãe amorosas é Joquebede e a filha do faraó. Não vou contar toda a história aqui, porque eu acho que a maioria aqui conhece. Não sei se a Carla conhece, mas para você eu conto pessoalmente, depois no café, tá, Carla? Todo o contexto. Mas Moisés nasceu num contexto onde a ordem era que todos os bebezinhos meninos que nascessem do povo hebreu podia ser assassinado. Então, foi nesse contexto que ele nasceu. Joquebede é a mãe de Moisés. O menino nasceu, naquele tempo não dava para saber se era menino ou menina antes. Quando ela viu, era menino. E ela já sabia que qualquer pessoa podia matar aquele bebezinho, porque era a ordem do governo, porque o governo estava com medo que aquele povo crescesse muito, tivesse muitos homens, e esses homens viessem tomar o poder lá no Egito. Então, Joquebede decidiu que ela ia esconder esse menino. E ela escondeu. Eu imagino que ela tampou a boca dele muitas vezes, né? Uma vez eu vi o Sérgio falando sobre Moisés, não sei se ele lembra disso, no nosso retiro. Uma mensagem super bonita. E quando eu olho essa história da mãe de Moisés escondendo ele, eu acho que aquela dificuldade que ele vai ter lá na frente depois, dizendo que ele tinha dificuldade de falar, se bobear, tá aqui. A mãe tampou tanto a boca do moleque que para ele não chorar, que depois até para falar era difícil, né? Mas quando ele chegou aos 3 meses, ela viu que não dava mais para esconder o bebê. Ele estava chorando muito alto, ele ia ser descoberto e ainda corria o risco de ser assassinado. Então ela faz um cesto, ela cuida bem do cestinho para não entrar bicho, não entrar umidade, e põe o Moisés nesse cesto e põe na beira do Nilo. A gente aprende que ela pôs lá na água do Nilo, não é verdade, ela pôs à beira, à margem. Só que eu imagino que ela prestou bem atenção, que era um lugar onde as pessoas iam, não para tomar banho, porque depois se comprovou que nesse rio não dava para tomar banho não, estava cheio de crocodilo. Mas que as pessoas iam para se lavar de alguma forma, porque se lavar o crocodilo não ia atacar, mas entrar lá na água corria esse risco. A princesa veio, viu que tinha o cesto lá, pediu para trazer para ela, provavelmente ele estava chorando, e então ela olha para esse menino, se apaixona pelo menino, ama o menino e adota o menino. Então eu escolhi aqui 2 mães amorosas, e quem são essas mães? Uma gerou e a outra adotou. E
eu acho que quando Joquebede corre esse risco de pôr o filhinho dela ali no cesto, é porque ela queria preservar a vida do filhinho dela. E quando eu penso num monte de mães, num número enorme de mães que colocam os filhos para adoção, pode ser que uma ou outra não, talvez esteja tão comprometida na vida que não tenha amor pelo seu filho. Mas nós não temos esse direito de julgar. O que eu vejo é que a maioria das mães que entregam os filhos para adoção é por amor. É para ver esse filho recebendo uma educação melhor, um jeito melhor de viver. E quando eu penso nessa princesa que, olha, a mãe pôs lá para que a vida dele se prolongasse, e a princesa o adota para que a morte não o alcançasse. Essa princesa adotou Moisés para que ele não morresse assassinado. E aí vocês sabem a história, né? Ela, no fim, quem cria o Moisés, até por volta de 6 anos, é a própria mãe dele, mas depois Moisés vai para o palácio, vai morar com a mãe adotiva. Então ele tem 2 mães, a biológica, que deu a vida para ele, que o criou, até por volta dos 6 anos, e depois a adotiva, que deu para ele uma educação toda especial. E é através dessa educação toda especial que ele está sendo treinado para mais tarde, por volta dos 80 anos, libertar o povo de Israel. Por que eu acho importante a gente pensar um pouquinho no gerar o filho e a maternar o filho? Eu acho que não é demais eu repetir aqui, a Carol já falou isso aqui no Natal. Não é demais eu repetir que gerar um bebê é uma coisa, a maternar esse bebê é outra coisa. E muita gente preconceituosa acha que as crianças adotivas parece que dão uma margem maior para a maldade delas e vão ser pessoas que vão praticar o mal. Mas eu quero dizer também que bebês gerados que não são adotados pelos pais podem correr e acontecer a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é assim, todo bebê precisa ser adotado. Se você gerou, você precisa adotar o bebê que chegou. E se você fez a opção por não poder gerar, ou porque, seja lá por qual razão, adotar um bebê, você também tem que aceitar o bebê. Aquela criança, às vezes não é tão criança, né? Vocês sabem que a minha família é cheia de adoção e 2 dos meus netos, que a Carla conhece, são adotivos. Lorenzo, quando veio, já tinha 2 anos e meio, já não era mais tão bebezinho, apesar de ter tamanho de bebê. Então, mães que amam. Nesse caso, a mãe que gerou e a mãe que adotou. A outra mãe que eu quero citar agora... Peraí, eu pulei uma aqui. É o que eu estou chamando de mãe controladora. Poderia chamar também de mãe rancorosa, ou então controladora e rancorosa. Eu estou falando de Herodias, que era a mulher de Herodes Agripa. Herodes Agripa é o rei judeu que vai governar durante toda a vida de Jesus. Ele é filho do rei que mandou matar os menininhos até 2 anos, quando ele soube que Jesus poderia ser rei, então ele mandou matar os meninos ali na região de Belém. E Jesus não foi assassinado porque eles foram embora para o Egito. Pois é. Mas a gente vê a maldade, né? Tanto lá em Israel como também no Egito. E tudo por causa do apego ao poder. A gente podia fazer uns sermões aqui maravilhosos nesses textos, né? Então, a mulher do irmão desse Herodes largou dele, ela se envolveu com esse Herodes, que ele é chamado de Herodes Antipas, e ela largou o marido e veio morar então com Herodes Antipas. Então ela deixou um irmão e foi morar com o outro. E trouxe a filha, que acho que Marcos fala que ela chama Herodias, tem uma tradução que Marcos fala isso, mas a maioria dos historiadores diz que essa moça chamava Salomé. Então a Herodias, que é a mãe que eu estou dizendo, que é uma mãe controladora, era a mãe então da Salomé. Herodes Antipas faz aniversário, ele dá uma baita festa. Eu estou esquecendo de falar onde estão os textos, né?
Ó, da mãe amorosa está num dos livros do Pentateuco, ou da Torá, se vocês quiserem assim, Êxodo 2. Esse que eu estou falando agora está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Então, Herodes faz uma festa de aniversário, convida todos os políticos importantes que ele estava envolvido, convida muitas pessoas da alta sociedade convivendo ali em Jerusalém, e ele pede, então, para que Salomé se apresente dançando. Salomé vai, dança, e ela agrada tanto a Herodes e os convidados que eles ficam assim, e aí Herodes convida ela para dançar de novo e ele promete para ela o presente que ela quisesse. E como o cara tinha tudo na mão, ele fala, olha, eu posso dar até a metade do reino que eu tenho. Quer dizer, se ele ficasse com a metade ainda era muito, né? Imagina quanto que ele tinha. E quem já foi para Israel sabe onde eles estavam, né? Ali na região de Cesareia, o que foi construído ali há mais de 2000 anos atrás é de arrepiar mesmo. Aí a menina dança, né, atendendo o pedido dele, e com essa promessa que ela podia pedir o que quisesse. Ao invés dela escolher o que ela queria, ela vai perguntar para a mãe. E o que a mãe fala? Eu quero a cabeça de João Batista. Quem que é João Batista? É o primo de Jesus, que ele nasce com a missão de ser o precursor de Jesus, de preparar o terreno para Jesus chegar. E João estava pegando no pé do Herodes. O Herodes gostava muito de João. A Bíblia diz, Lucas diz, que ele tinha muito respeito por João. E que cada vez que João falava com ele ficava meio intrigado, ficava até perturbado. Mas ele gostava de ouvir. E ele considerava João um homem santo, um homem sério e santo. Só que João, quando estava conversando com ele e também com Herodias, disse para eles que o que eles tinham feito era errado, que ele não devia ter roubado a mulher do irmão. Que segundo as leis mosaicas, eles estavam quebrando uma lei, aquilo era errado, não era para fazer. E eu não lembro agora se Lucas ou Mateus diz que João falou isso mais que uma vez. O que aconteceu? Herodes, acho que não ligou muito para essa história, mas a Herodias foi ficando cada vez com mais raiva de João. E o Evangelho diz claramente que Herodes mandou prender João para agradar Herodias. Então, olha a força dessa mulher. E, na verdade, o que ela queria mesmo era matar João Batista. Ela queria que ele fosse assassinado. E só não tinha sido ainda porque Herodes estava sempre defendendo, protegendo, não concordando com ela. Já estava preso, então não precisava assassinar o homem. Mas agora, o que aconteceu? Está a oportunidade para ela concretizar os planos dela. E quando a menina vem e pergunta, menina não, era uma moça, porque para participar dessa festa e para dançar como ela dançou, diz a literatura paralela que ela não era mais uma menininha de 10 anos. Ela já era talvez uma adolescente, aí no mínimo uns 15, 16 anos. Quando a menina pergunta, ela não teve dúvida. Ela falou, peça a cabeça de João Batista. Eu acho que não precisa ser muito esperto aqui, nem conhecer muito de psicologia, para ver o quanto que essa mulher controlava quem estava à volta dela. Ela tinha uma força muito grande sobre Herodes, e agora está tendo uma força muito grande sobre essa filha. Qual que é a pergunta? Por que essa moça não decidiu por ela mesma? Se ela já tinha uma idade, na época, considerada adulta. Por que ela vai perguntar para a mãe? E aí a mãe sugere para ela um assassinato, e ela concorda. Então fica bem claro aqui, esse controle, essa força que essa mãe tem sobre a filha. Mesmo que um filho, mesmo que a menina fosse perguntar, ela podia ter dito para ela, mas o que você quer? Escolhe você o que você quer. Não foi o que ela fez. Ela deu a ordem e a menina obedeceu. Então, mães controladoras, elas são altamente especialistas em acabar com a autonomia do ser humano. Elas são especialistas em acabar
com o poder de decisão e de escolha que é tão importante na vida adulta. E é isso que eu vejo nessa interação dessa mãe e dessa filha. Talvez seja por isso que quando Paulo escreve para os filhos, ele diz: filhos, obedecei os vossos pais em tudo. Em quem? No Senhor. Porque filho é para obedecer o pai, sim. Mas se não for no Senhor, está livre de obedecer. Não precisa obedecer. Paulo diz isso claramente. Essa menina podia ter dito claramente: mãe, desculpe, mas eu não vou pedir isso. E aí vocês sabem a história. O rei ficou triste porque ele gostava do João, mas ele mandou decapitar João. A outra mãe que eu quero... Eu tô correndo, viu, gente? Tô cortando aqui um pouquinho. A outra mãe que eu quero falar, eu tô chamando de mãe coruja. Que é a mãe de Tiago e de João. Quem que lembra dessa mãe? Gente, eu acho essa mulher uma piada. Porque ela tem coragem de ir até Jesus Cristo, se ajoelha na frente. Vocês já viram o texto? Ela se ajoelha na frente de Jesus. Daí Jesus fala assim: o que você quer? Fala: ai, Senhor, eu quero pedir um favor. No seu reino, eu não sei se aqui ela estava pensando, acho que ela estava pensando talvez no reino terreno, não dá para saber o que estava na cabeça dela. Eu acho que era o reino terreno. Quando o senhor for o chefão, eu quero que o senhor, que o João sente de um lado e o Tiago sente do outro. Olha, simples, né? E tinha mais 10. O que aconteceu com essa mulher que ela tem a coragem de pedir para os filhos dela algo que, para que Jesus fizesse isso, ele tinha que diminuir, num certo sentido, os outros 10. O que é isso? E o bonito dessa história é que eu acho que Jesus olhou, viu esse coração de mãe aí tão coruja com os filhos, e ele não repreende essa mãe. Ele só fala assim para ela. Acho que eu imagino que os dois estavam ali por perto. Ele fala assim: vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Por um acaso, vocês seriam capazes de beber do cálice que logo eu vou beber? Então, com isso, Jesus está dizendo para ela: não dá. Não tem como eu fazer isso. Aí passou um pouquinho no texto, vocês vão... Eu não falei o texto. Mateus 20, de 20 a 28. No texto, vocês vão perceber que em seguida Jesus está com todos os discípulos novamente. O que aconteceu? Quando os 10 souberam do que essa mãe tinha pedido, eles ficaram muito bravos, porque eles também queriam esse lugar. Como assim, eles dois? O que eles têm de melhor para eles irem e nós não, né? E aí Jesus, então, fala o que eu entendo, um dos textos mais lindos das falas de Jesus. Ele diz assim, dos 12, vocês sabem que os governantes das nações dominam as nações, e as pessoas importantes exercem poder sobre os outros. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, assim como o Filho do Homem, Cristo Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o contexto que Jesus falou sobre isso. Se você quer sentar aqui do meu lado, você vai ter que servir, né? Quem quiser ser bambambam, ser governador, presidente, sei lá o que mais, ser de destaque, tem que começar por onde? Pela porta dos fundos. Tem que começar com o serviço. Com isso eu entendo que Jesus está dizendo, até para ela, depois provavelmente ela soube disso, que eu não vejo nada de errado em a gente desejar uma boa escola para um filho. Eu não vejo nada de errado em desejar cuidar bem da saúde de um filho. Eu não vejo errado que um filho aprenda numa escola de bilíngue, ou que tenha 3 cidadanias, nada de errado nisso. Só que esse filho precisa aprender que tudo aquilo de especial que ele tem, não é só para ele. É também, na ótica cristã, é para aqueles que estão à volta dele. Nós podemos dar o melhor para os nossos filhos e desejar o melhor para eles, mas eles precisam aprender, através até do nosso exemplo,
que se você é um seguidor de Jesus Cristo, você veio para servir, como Jesus também veio. Então, tudo que eu tenho precisa ter a ótica de transformar o mundo onde eu vivo, de transformar aqueles, de influenciar, amar, servir aqueles que estão à minha volta. E, finalmente, eu quero falar sobre a mãe realista, Maria, que eu estou chamando de realista. Eu vou pegar só 2 aspectos da vida dela, porque qualquer uma dessas mães aqui dá uma palestra aí para, no mínimo, 40 minutos, né? Então, 2 coisas que eu peguei aqui da Maria. A primeira é quando eles perdem Jesus. Jesus já tinha 12 anos, eles foram para Jerusalém e na volta estavam voltando. Provavelmente lá tinha a cerimônia que hoje nós chamamos de Bar Mitzvah. E na volta, no fim do dia, eu não sei que hora, como é que era a questão da comida, mas só no fim do dia que Maria e José descobriu que Jesus não tinha voltado com eles. Naquela época, até hoje às vezes se faz assim, né? As mães iam juntas, os pais juntos e os filhos no meio. Então, provavelmente Maria achou que estava com José, José achou que estava com a Maria, e quando sentaram para comer à noite, cadê Jesus? Não tinha Jesus. Aí eles voltam, caminho de um dia, provavelmente procuram por mais um dia ali por nos bairros e nos lugares de Jerusalém, até que finalmente encontra Jesus no templo. Ele está ouvindo os líderes do templo, está fazendo perguntas, e eles estão admirados de ver as perguntas que Jesus fazia e os questionamentos dele. Quando Maria encontra com ele, ela diz para ele, depois de 3 dias, hein? Vocês aqui sabem que eu já tive um neto desaparecido por um dia. Ele sumiu das 7 da manhã às 8 da noite. Nós descobrimos à 1 da tarde. E se você perguntar para mim qual foi a pior tarde da minha vida inteira, foi essa tarde. A gente não saber se esse menino estava morto, atropelado, enforcado, sei lá o quê. Então eu imagino o que Maria passou aqui. 3 dias. Né? E tinha muito mato, até hoje, né? Tem muita área livre em Israel, mas na época tinha muito mais ainda, é coisa de mais de 2000 anos atrás. Aí a Maria chega e dá uma bronca em Jesus. Ela fala, o que você fez? Por que você fez isso? Eu e o seu pai estávamos angustiados e aflitos procurando por você. Aí Jesus olha assim, fica imaginando a cara dele. Ué, mas me procurando? Por quê? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? A gente não sabe o diálogo, como ele se esticou. A única coisa que nós temos do diálogo dos dois é isso. E é nesse contexto que a Bíblia diz que Maria silenciou e guardou no coração. E Jesus obedeceu, voltou com eles. Então, mesmo ele já deixando claro aqui que ele tinha um ministério, que ele tinha a vida dele, e que daí para frente, 12 anos, era a idade que já era contado no judaísmo, já podia votar, era considerado adulto já. Seria 18 anos hoje. O que eu estou vendo aqui? Eu vejo aqui em Maria o fim da idealização. A Bíblia não diz que Maria tinha idealização, mas eu imagino que ela tinha. Vocês não precisam acreditar no que eu falo, no que a Bíblia fala, sim. Mas quando a gente põe um olhar psicológico em cima disso, eu imagino que Maria, ela era privilegiada, ela fala isso no cântico, ela agradece a Deus pelo privilégio. Como será que ela pensou que seria a vida dela com Jesus? Eu fico imaginando que talvez ela pensou que ela ia acompanhar todo o ministério de Jesus, ia talvez estar lá envolvida, pertinho dele. Gente, se nós conhecemos um pouquinho do ser humano, com certeza Maria idealizou. Mas quando Jesus olha para ela e fala, por que vocês estão preocupados? Eu estou aqui, eu devia estar na casa do meu pai, por que vocês não vieram aqui? Mais ou menos é isso que ele está dizendo. Ali, a idealização acabou. Todos nós idealizamos.
Mulheres idealizam maridos, maridos idealizam mulheres, igreja idealiza os líderes que vêm aqui na frente, né? E mães idealizam os filhos. Mas, queridas mães que aqui estão, tem que chegar um dia que nós vamos ter que abortar a idealização para a gente conseguir amar e aceitar o filho real. Eu tenho 2 filhos da barriga e um que não é da barriga. Com os 3, eu precisei abortar a minha idealização. E dói pra caramba, viu? Porque abortar a idealização, a gente idealiza coisa legal pra gente, né? Conforto pra gente. Uma coisa bonita. Mas eu preciso abrir mão disso para me conseguir caminhar com o filho real. E aqui é a primeira vez que Jesus está falando para Maria, você é minha mãe sim, mas está acabando aí a sua função, vai se preparando. Então aqui eu entendo que Maria encerrou, ela abortou a possível idealização que ela tinha a respeito de Jesus Cristo. E o importante dessa coisa da idealização é que existem mães que muitas vezes já precisam abortar a idealização quando o filho está no ventre. Porque hoje, com o avanço da medicina, é possível a gente descobrir que algumas crianças vão nascer com limitações. Algumas crianças são portadoras de síndrome de Down. E a gente já descobre isso na gravidez. Então, nessa gravidez, essa mãe, porque nenhuma mãe engravida assim, eu quero ter um filho com síndrome de Down. Eu quero ter um filho com uma limitação. Eu quero ter um filho. Ninguém pensa isso. A gente imagina um bebê bonitinho, coradinho, sorridente, alegre, né, correndo, pulando. Mas quantas mães, talvez até aqui no nosso meio, têm que abortar a idealização ainda enquanto está grávida, para poder receber, acolher e criar o filho real. E a outra coisa que eu quero falar sobre Maria acontece quando Jesus já tinha 30 anos. É uma festa de casamento, o vinho acabou e a Maria vai lá dar uma cutucadinha em Jesus. O vinho deles acabou. Aí Jesus fala mais ou menos assim para ela, mãe, eu sei o que eu preciso fazer, você não precisa se envolver mais. É mais ou menos isso que ele está dizendo para ela. Fazer o que eu tenho que fazer daqui para frente não precisa mais da sua interferência. E eu entendo que quando Jesus fala isso para ela, o texto claramente diz assim, mulher, né, o que eu tenho a ver com isso? Né? Não é minha hora, o que eu tenho a ver com você? Eu acho que ali Maria entendeu claramente, acabou a função maternal. Era o fim definitivamente desse papel do qual ela foi parceira de Deus. Ali estava a mulher que carregou o Deus menino no útero, que deu mamar para o Deus menino, que ajudou Deus a protegê-lo quando fugiu para o Egito para que ele não fosse assassinado e cuidou dele. Mas agora, com essa fala de Jesus, fica bem claro que acabou. E como é que a gente percebe isso? Na resposta que ela dá, não para Jesus, mas para quem estava à volta dela. Ela vai para todos que estavam ali à volta dela e disse assim, façam tudo que ele ordenar. Gente, olha a mudança. Antes, Cristo dependeu dela. Antes, ela precisou proteger Jesus Cristo. Precisou cuidar dele. Mas agora, ela se submete ao senhorio dele e convida todos a se submeterem também ao senhorio dele. E função maternal tem começo e precisa ter fim. Filiação tem começo e não tem fim. Filiação significa que daqui, milhões e milhões de anos, a Cássia Carrenho é minha filha. Isso é filiação. Agora, a função maternal tem começo e precisa ter fim. Se nós não terminarmos a nossa função maternal, corremos o risco também de ter filhos dependentes, filhos imaturos, filhos sugadores, filhos que não assumem a responsabilidade na sua vida.
E existem pais e existem mães que às vezes quem tem que fazer esse corte é o filho. Aqui foi Jesus que fez, as duas vezes. Lá ele acabou com a idealização. E aqui ele disse para Maria, acabou, mãe. E o lindo desse texto é que se você olhar a última frase desse milagre, está escrito assim, esse milagre está em João 2, ao do casamento, Jesus vai para Cafarnaum e ele fica lá uns dias com a sua mãe. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Eu imagino, a Bíblia não dá essas informações que eu estou vendo, mas eu acho que uma vez que Jesus está começando o ministério dele, a função de Maria acabou mesmo, ele vai lá ficar um tempinho com ela, como se fosse uma despedida dessa mãe, que aí vai passar, aí 3 anos, ela vai passar a pior dor que uma mãe pode passar, de enterrar o seu próprio filho. Acho que não tem dor pior que essa. Filho enterrar pai e mãe dói também, mas é esperado. Agora, mãe enterrar filho, essa não dói. E eu queria terminar aqui hoje, pedindo para vocês que atendam o pedido de Maria. Eu gosto demais da Maria, eu não adoro a Maria, mas eu tenho uma admiração muito especial por ela. E eu gosto muito dessa ordem que ela deu, eu procuro atender essa ordem na minha vida, e eu quero deixar a ordem dela, então, para todos nós aqui. Façam tudo que Cristo manda. Que Deus os abençoe.